Olá, amigos e amigas. Mais uma vez, Política Inteligente com Aderivaldo Cardoso, Juliana Brilhante e hoje com o meu amigo Alan Valim, bombeiro, administrador de São Sebastião, Ex-administrador. ex-administrador. É porque uma vez, sempre. Eu só consigo vê-lo como administrador. Obrigado. Por isso que você está aqui, filho, para me ajudar. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Derivado, Juliana. Prazer estar aqui com vocês. É aquilo, né? A gente sai da administração, mas às vezes a administração não sai da gente. Então, as pessoas continuam falando realmente da nossa passagem por lá. Na administração regional específica, né? Foram mais de 5 anos como administrador daquela cidade, então acaba criando uma marca. Mas, obviamente, outras histórias também, outras passagens pela trajetória profissional. Falaremos de várias coisas aqui. Valeu. Gil? O que nós estamos fazendo aqui, Alan? Eu gosto sempre de explicar. Qual a ideia? Política Inteligente, ele vai mais de um podcast, é um conceito também. A ideia aqui é aproximar as pessoas dos políticos, aproximar o político da comunidade, a política da comunidade. É falar de política comunitária. E qual é a ideia principal aqui? De preferência, trazer pessoas que não ocuparam o mandato, mas que fazem a diferença, fizeram a diferença na comunidade, por isso você está aqui, além de ser meu amigo. Que honra, hein? Que honra, mesmo. Entendeu? Gil, o que você tem para falar? Vamos começar aí falando do Alan Valim. Já quer perguntar ele ou nós começamos do jeito sempre perguntando quem é o Alan Valim, o que ele... ver quem é o Alan Valim, como ele começou na política e da onde que você teve essa vontade de ser administrador e como você conquistou tanta coisa nesses mandatos aí. Essa, né? Alan Valim, quem é você, velho? De onde você veio? Como é que é a sua história? Vamos começar desse começo aí. Vamos começar do começo. Bom, eu nasci no Hospital de Base, eu sou brasiliense, tenho 46 anos, né, com 18 anos eu passei no concurso do Corpo de Bombeiros, né, ingressei na corporação em 1995, e mergulhador de resgate em 96. Massa. E aí minha trajetória, fiz curso de cabo, curso de sargento, né, e aí eu já chefiei a equipe de mergulhadores em diversas ocorrências aí no Distrito Federal. E com o passar do tempo a gente percebeu que era acionado para assumir algumas funções mais de protagonismo, mais de liderança. Então, por exemplo, a faculdade, representante de turma de CFC. Você formou em quê? Eu sou formado em contabilidade. Contabilidade? Massa. Isso. Aí fui na pós também representante da turma. Eu fiz o curso de cabo, fui presidente da comissão também, de formatura naquela ocasião. Em 2005... nós tivemos uma disputa no Clube dos Bombeiros e, inclusive, na mesma chapa com o deputado Roosevelt, né, hoje. Ele também é mergulhador? Ele também é mergulhador. E da sua turma? Ele é uma turma antes da minha. De mergulhador? De mergulhador e de bombeiro. Também? Também. Ele é massa. uma turma mais antiga. E aí nós montamos os dois, né? Montamos uma chapa do Clube dos Bombeiros. Tinha lá uma equipe que estava se perpetuando, 20 anos já no clube. Eu, Russo, 2 novinhos, 2 terceiros sargentos. Rapaz, tu exerce lá com a tua turma de sargento, eu também na minha. Vamos ver esse lance do clube aí. Vamos lá tentar, né? Colocamos, né? Na eleição, tivemos 3 vezes mais votos que o segundo então, colocado. Você fez parte do Clube do Bombeiro? Fiz, fui diretor de Relações Públicas. Foi diretor de Relações Públicas lá. Foi aí que começou ou não? Foi aí que meio que começou, né? Porque aí a gente amplia além da corporação, além daquela estrutura micro ali, institucional, a gente começa a aparecer um pouco mais para fora. Lá no clube começou. Em 2003 eu fiz uma pós-graduação, né? E conheci, na época, o Rogério Ulisses, foi deputado, e ganhou a eleição. Eu fui trabalhar com ele na Câmara, cheguei a chefe de gabinete, e depois fui administrador regional de São Sebastião, 2009, 2010. Então, a segunda vez que você assumiu a administração. Você ficou um tempo na administração do Gama também, né? Fiquei no... Aí em 2010 mudou o governo, eu recebi um convite para trabalhar na nossa lei de carreira, 12086, na reestruturação dela, convite do deputado Patrício na época. 2011. Na verdade, foi a reestruturação. 2009 ela foi aprovada. Porque 2009 foi até isso. Ela foi aprovada. 2009. 2009. Mas 2011, quando mudou o governo, o Patrício me chamou para trabalhar na reestruturação dela já fazer alguns ajustes. E aí Renilson também, nessa época, trabalhamos juntos nessa missão aí. Só que no meio do caminho lá veio a administração do Gama, porque ela ficou sem administrador,
né? O administrador saiu do cargo, o chefe de gabinete também acompanhou. E aí o governador, à época, me designou para lá, para ficar um tempo lá, para uns dias, né? Vai para lá para não ficar sem ninguém. Fui nomeado e esses 90 dias viraram quase 2 anos, né? Lá na administração. Você é bem relacionado. Rogério Ulisses, Olha, Patrício, Roosevelt, os governadores que passaram... Governadores. Adrivaldo, eu sempre fui uma pessoa que dei valor a essas questões relacionadas às relações, né? Sim. E à lealdade. Perfeito. Né? Então, todas essas pessoas às quais eu falei, eu sempre me posicionei muito profissional, sabe? Respeitando a individualidade dos outros, das equipes, né? Sim. E acho que a gente cria. Tanto é que com 90% deles, né? Eu tenho uma relação extremamente positiva. Falo com frequência, inclusive com vários. Legal, cara. E aí depois veio a questão da campanha do governador Ibanez, onde eu trabalhei, fui convidado, estive na linha de frente. E aí... mais uma vez o governador, e aí foi ele mesmo, né? O governador me ligou no dia 3 de janeiro de 2019, falou, vai para a administração de São Sebastião, fica 90 dias lá. Sempre 90 dias? E aí você perguntou, Juliana, interessante, fazer um parêntese, falou assim, quando veio essa questão, essa vontade de ser administrador, eu nunca tive vontade de ser administrador, nunca pedi para ser o administrador, isso nunca foi assim, o meu objetivo, a minha intenção ser, nunca. Eu fui acionado para isso. E agora, da terceira vez, também, né? Você vai lá ficar 90 dias, eu disse, senhor governador, eu ia para a Defesa Civil, antes de eu falar o viu, ele cortou. Negativo. Na São Sebastião. Eu falei, sim, senhor, amanhã cedo eu tô lá. Então, no outro dia eu já estava lá, já o portão trancado, um cadeado, eu fui abrir. Desses 90 dias viraram 3 anos e 90 dias. Você já veio candidato uma vez na sua vida? Fui candidato em 2014, tive 3.700 votos. Perfeito. Mas depois não quis mais. 2014, nós viemos 2014. juntos, né? Eu vim pelo PHS, você veio pelo... Eu, PRTB. PRTB. Exato. Verdade. Mas depois não quis mais não, Adrivaldo. Parei em 2018, o Lucas, né? O Lucas sempre querendo chamar. Sempre. O Lucas foi um cara que sempre me chamou. Lucas, dessa vez eu não tô bem para ser candidato. Quero te ajudar, quero ajudar o governador. Legal. Mas não tenho interesse em sair como candidato, não. Também não vim em 2018. História bem parecida. Parecida. 2014, 2018 também. Não. Que massa. Aí fomos acionados para as missões agora de 2019 para 2022. E aí a equipe, né, que eu tenho um grupo político bem interessante ali em São Sebastião, Mangueiral, Gama, Bombeiro, minha família, as pessoas próximas, o próprio governador, né, e esse conjunto de fatores acabou me escalando, digamos, para uma possibilidade aí para participar do período eleitoral agora que se aproxima. Maravilha. E essa relação com o Gama? Como é que você virou administrador? Você é de São Sebastião 2 vezes, de repente vira administrador do Gama. Eu me interesso. Como foi a experiência para você conhecer outra cidade, né? Na verdade, eu tenho 28 anos de Gama, né? Então conhecer o Gama... Tartaruga não sobe em árvore. Exatamente. Né? Então quando fui nomeado, inclusive, as pessoas se assustaram porque eu tinha vindo de um governo passado, né? Então eu estava no governo do PT, vindo do governo Arruda, assumindo como administrador interino. Mas a maioria me conhecia, né? Minha mãe foi diretora de escola pública lá durante 25 anos, no Gama. No Gama? No Gama. Meus irmãos nasceram no Gama, apesar de eu ter nascido no hospital de base. Né? Então, assim, a gente tem uma vida longa lá. Eu já não morava mais lá, mas fui convidado a assumir a administração. E tinha história lá? Sim, conheço a cidade. E conheço a administração, conheço o sistema, conheço os processos, conheço os projetos, conheço o estratégico, conheço a população, os amigos lá, enfim. E fiquei, aí até mudei para lá nessa época, morei lá um tempo. Questão de coerência, né? Mudei para lá, fiquei morando. E saí lá de São Sebastião e fiquei um tempinho na administração do Gama. Então, assim, foi uma experiência maravilhosa, porque, assim, foi muito orgulho, né? Porque, assim, São Sebastião hoje é a minha cidade, é o lugar onde eu criei um capital político, criei também relações fantásticas, né? Essa questão institucional de administração ali com os órgãos, mas o Gama foi a cidade onde eu fui criado. Então são amores diferentes, aquele amor que você tem pela sua mulher, pelo seu marido, ou aquele amor que você tem pelo seu filho. Sim, pô. Né? É amor, mas são amores diferentes. Né? Sei bem o amor que eu tenho pelo Riacho Fundo, mesmo morando mais lá, velho. É a minha cidade do coração. É isso, mano. A gente se apaixona pelo que faz e quer fazer o melhor para que as pessoas lá tenham uma vida melhor também. Pô, que top.
É o bombeiro administrador ou administrador bombeiro? Eu falei que ia falar isso. Pois é. Olha, Olha. eu prefiro o bombeiro administrador. Massa. Bom, respondendo assim de forma muito tácita, Sim. né? Eu acho que eu sou bombeiro em primeiro lugar, assim como eu sou família em primeiro lugar, assim como eu sou ser humano em primeiro lugar. Lógico. A gente que vem do sistema militar, você também, sabe bem, a gente, sabe, eu até os sentimentos entre as relações eu hierarquizo. Então, assim, antes de qualquer coisa, vem a minha integridade moral, vem a minha saúde, vem o meu bem-estar. Depois disso, vem a minha família, porque eu tenho que estar bem para cuidar da minha família. Lógico. Vem minha família, vem os meus amigos próximos ali, vem a minha profissão, vem a minha carreira, vem os meus estudos. Aí, poxa, dá para ocupar um cargo, dá para fazer um pouco a mais, dá para poder ter, né, uma condição melhor? Dá, beleza. Mas para trás aqui tem tem uma base, ou algumas bases, muito bem consolidadas. Então, para mim, isso vale bastante. E ser bombeiro é onde é a minha carreira, é a minha profissão, onde eu tiro meu sustento. Independente de cargos, pode ser que eu tenha mandato ou não, pode ser que eu tenha cargos ou não. Mas eu tenho uma carreira dentro do Corpo Bombeiro. Então, o bombeiro é administrador. É isso que eu te admiro, cara. Porque eu respondi até, eu fui um podcast, me perguntaram alguma coisa parecida. E eu falei, minha profissão é policial militar. Eu faço política por vocação, não por profissão. Minha profissão é policial militar. E aí nós estamos na mesma linha. Que é da nossa formação mesmo, do militar, né? É ser grato a tudo aquilo que as instituições nos deram. Né? O bombeiro para você, a polícia militar para mim, para minha família, porque é para nossa família como um todo. Perfeito. E aí, Gil, quer perguntar mais alguma coisa para ele? Vamos lá, entrar na conversa aí. Então, eu sei que você pesquisou a vida dele. Sabe o que ela faz? Ela fica pesquisando a vida de todo mundo que vem aqui e depois fica arrochando. Vamos falar sobre isso. Arrocha aí, vamos lá. Então, eu queria saber quais foram os principais desafios que você teve em São Sebastião. Em questão de social mesmo, do que a sociedade precisa lá. São Sebastião é uma cidade que demanda muito do poder público. Todas demandam, mas você tem aquelas que têm maiores necessidades. E essas necessidades, elas são imediatas, né? Uma coisa é você precisar que a sinalização da sua rua seja refeita, o quebra-mola seja pintado, a faixa de pedestre seja revitalizado. Outra coisa é você ter o esgoto vazando, extravasando na porta da sua casa todos os dias, né? Então são coisas que eu vejo que São Sebastião ela oferece esse desafio da falta de infraestrutura básica para mais de 30 mil famílias. Isso é o que mais me incomoda. Em segundo lugar, e não menos importante, e eu trato isso inclusive como uma prioridade, uma plataforma política, de projeto político, é o Hospital Regional de São Sebastião. Tá saindo ou saiu? Tá saindo. Sério? Já consegui a área, consegui o recurso, consegui as empresas para fazerem PPP, o governador ajudou muito nisso, o secretário Roberto ajudou, a Secretaria de Saúde já fez o plano de necessidade do hospital, está pronto. Conseguimos registrar o lote do hospital dentro da área do Alto Mangueiral, que foi aprovado pelo Complan na sexta-feira passada. Faz diferença, hein? Já tá bem engatilhado, o governador a qualquer momento vai lá lançar uma pedra fundamental disso. E é uma coisa que está nos deixando com muito orgulho. E a questão da regularização fundiária da cidade, por meio do PLC 77, que eu ajudei a escrever, virou a Lei 986 de 2021, e aí agradecer a CEDU, né, o secretário Matheus, Marcelo, toda a equipe Janaína lá, que me escutaram bastante durante... Eu lembro, você era chato, você ia lá construção. direto, né? Me perturbando o povo, que você postava nas redes sociais. O tempo todo, e tá lá. E assim, chato aí, no bom sentido. Não, já é uma função nossa. É lógico, Sim. pô. E aí construímos lá o Morro da Cruz, com Capão Comprido e Vila do Boa, com uma área de interesse social, e agora estão sendo feitas as instalações. O que significa isso, de interesse social? Área de interesse social área de interesse social é quando o poder público reconhece uma região onde o Estado pode instalar toda a infraestrutura. Geralmente áreas mais carentes. Entendi. Né? Então, por exemplo, se você dá um exemplo com Ari, área de interesse específico, Jardim Botânico, por exemplo. Sim. Lá, quando o Estado regulariza, o Estado diz, não, aqui para dentro, a partir daqui é com vocês. Você tem grana para fazer, você faz. É mais ou menos isso. Resumindo, é isso. Você tem condição de fazer, você faz. Aqui não tem, que é o caso da Aris. Então, essas áreas que você tem, São Sebastião, foram reconhecidas como Aris, e nós já começamos. Ela foi aprovada em maio, abril ali de 2021,
Em julho, agosto, nós já estávamos entrando com energia elétrica regularizada no Morro da Cruz com 3.200 ligações. Foram 89 transformadores, 44 quilômetros de cabeamento. Hoje tem iluminação, tem água lá ou tá tendo? Tá rede de energia, já tá feita, já tem energia elétrica nas casas, com o morador recebendo a sua conta. Legal. Hoje, às 14 horas, eu tenho uma vistoria para a gente tratar da iluminação pública. Legal. Também. A rede de água potável está sendo feito, projeto pela CAESP, porque a já quer colocar, inclusive o esgoto também no Residencial Vitória. Na Vila do Boa também a gente está fazendo a rede de esgoto, fazendo pavimentação. E isso também é uma coisa importante. São os desafios. São várias questões, né, Juliana? Mas de forma mais premente, aquilo que a gente entende ser mais latente na necessidade dos moradores de São Sebastião é o hospital regional, né? Ótimo. E a infraestrutura básica, que é aquela pessoa sai de casa todo dia e tá lá, poeira, lama, esgoto, sem água potável. Acho isso, precisa resolver isso. Não, Então, Ótimo. Até porque tá ligado à saúde também. Perfeito. E lá tem o UBS, lá tem essas unidades básicas de saúde, tem posto de saúde, ou tem um, dois, ou não? Não, lá tem várias, lá são 17 UBS. Sério? Tem 17 UBS, tem uma UPA, né? E agora nós fizemos a UBS do Mangueiral também, que deu uma desafogada lá para baixo. Coisa nossa também, conseguimos com o governador, tinha área, conseguimos recursos, o projeto estava pronto, a gente destravou esses processos aí. Na sua época chegou a construir algum OBS, chegou a construir algum posto? Nós fizemos a do Mangueiral. Do Mangueiral, a né? UBS Eu do lembro Mangueiral. de alguma coisa que eu vi Fizemos. uma inauguração. Fez a do... Em São Sebastião a gente está com 2 para fazer, mas está esbarrando no problema fundiário, de titularidade da área. Entendi. E aí a SEDU tem uma dificuldade de fazer a liberação por conta de ainda não ter definido em projeto urbanístico de quem é aquela área. E aí, aí é uma briga no bom sentido, né? Uma discussão no sentido de área de interesse social, se já tiver lá a área, você pode fazer, então. A SEDU, não, mas não é isso aqui. Aí. Mas tem 2 para serem feitas em São Sebastião, a previsão é de 2022. Legal. Mangueiral e São Sebastião? É isso que eu ia perguntar. Ah, eu já sei, conexão. Muito interligado. Era até ano passado. Ah, era? Não é mais? Era, não é mais. Hoje... Passou, eu quando assumi ainda era Jardins Mangueiral, São Sebastião. Então, por isso a questão da OBS, começamos uma escola, começamos um centro de ensino fundamental, agora a construção lá no Mangueiral, fizemos a obras de mobilidade, calçada, balão, né? A Nova Cap não entrava no Mangueiral para fazer esse serviço de roçagem em poda, a gente conseguiu, né, na nossa gestão fazer isso. A recuperação da DF463 subindo ali vai começar agora também, já está licitado, já tem recurso. Então foram vitórias que nós construímos ao longo de 1 ano e meio, quando o Mangueiral ainda fazia parte de São Hoje faz parte de que? Agora Jardim Botânico. Sério? Isso. A poligonal de Jardim Botânico foi criada e aí o Jardins Mangueiral foi incluído. Porque foi criada a poligonal de Jardim Botânico, já era uma discussão antiga já. Em 2018 teve uma audiência pública tratando disso, da criação da administração, da poligonal. Para o Jardim Botânico existia uma administração regional, mas não existia uma poligonal definida. Então, pegou ali Mônaco para trás, né, e a parte da área rural, até o Altiplano Leste. Então, eu tô com medo de fazer uma pergunta, mas não tem medo não. Faça. Isso é positivo ou negativo? Você que foi administrador do Mangueiral, que mora hoje mora no Mangueiral e foi administrador de São Sebastião. Você mora no Mangueiral? Eu moro no Mangueiral. Isso, é positivo ou negativo? Os moradores antes queriam a mudança. Hoje eles demonstram um certo arrependimento. É porque o Jardim Botânico está um pouco distante. Hoje, o que São Sebastião está próximo ali. O administrador todo dia vai ter que passar ali na frente do Mangueiral e vai ter que ver os problemas. Eu antes, quando teve audiência pública, a maioria decidiu por realmente mudar, que o Mangueiral fosse para o Jardim Botânico. Mas quando mudou mesmo, que aí viu que aí, por exemplo, aí não sei qual foi a questão, se foi por mim ou não, enfim, não sei. Eu deixei de ser responsável pelo Jardins Mangueiral, aí assumiu um outro administrador. Sim. E mudou, os administradores do Jardim Botânico mudaram com certa frequência. Perfeito. Então eles também um pouco de continuidade, né? Perderam aquela referência. Mas até hoje, eu sou acionado pelos moradores do Mangueiral também, por conta dessas demandas de lá. Então os administradores que passaram, todos muito parceiros, desde o Lócio, do Pádua, né, agora o Jânio, todos eles realmente, nós fizemos trabalho em parceria. Não teve vaidade, ciúminho. Quando eu era acionado, eu procurava eles, falava, o problema é esse, a gente precisa resolver e tal. Lócio é o delegado? Lócio é o delegado, foi o primeiro dele, lá. No Riacho, na Candangolândia, Bandeirante ali. Isso, o João Carlos Lócio. João Carlos Lócio. Chegou a vir candidato em 2014 pelo PSDB, salvo engano. Bem candidato, foi PSDB, candidato. É o mesmo, então, tá vendo? As histórias aqui se conectando. Você teve muita oposição lá?
Pergunta, tem que fazer. Derivaldo, teve. Mas eu não. Teve oposição, sim. Mas esses dias, uma pessoa me perguntou, até uma parlamentar, me encontrou. Poxa, eu vejo que sua situação lá em São Sebastião, você trabalha certinho, faz as coisas com honestidade, a gente percebe que você é um cara sério e muita oposição, né? Como é que você lida com isso? Aí eu pensei assim, uns 5 segundos, né? Eu olhei pra ela e falei, deputado, eu simplesmente não lido. Ela, mas como você... A senhora me permita uma sinceridade? É como se eles não existissem. Esse respeito como ser humano, como pessoa, como pai, como mãe, enfim, respeito. Mas o ataque, a parte política, a parte de oposição, eu só vejo se alguém me mostrar, ou se sem querer. Porque eu não vou atrás disso. Sim. Eu não me importo com o que as pessoas falem. Eu entendo que o que falam em relação a mim não interferem nas minhas atitudes. Porque, por exemplo, a crítica vazia, o ataque pessoal, ele não vai fazer você crescer. Não adianta, ele não vai fazer. Vai te incomodar. Vai fazer mal, dependendo da situação. Eu acho que quando você tem verdade no que você faz, você não precisa ligar pra isso. Eu confio nisso. Eu penso assim também, Juliana. E aí, nessa linha que você acabou de dizer, que é muito importante, eu tenho uma missão. Eu tenho que executar e eu tenho que entregar. Sim. E eu vou fazer o possível para executar, eu vou fazer o possível para entregar. Aquilo que vem para cá para impedir isso, eu bloqueio. Sim. Eu, desculpa, mas eu não... Aí saio de perto. Aí as pessoas... Interessante, né? Tem gente... a gente imagina que isso é bom, porque evita conflitos. Tem gente que fica mais nervosa ainda porque você faz isso. Olha, eu prefiro fazer assim, prefiro manter essa linha de me preocupar com aquilo que eu preciso fazer. Ótimo. Então, mas as oposições, elas são importantes, né? Nós vivemos num mundo democrático, né? E o mundo democrático só tem oposição permite. Quem faz. Eu não conheço ninguém que não faz nada e tem oposição. Não tem. Então, essa questão aí do ponto de vista político, né? A gente entende isso e respeita o posicionamento de cada um, mas eu trabalho com honestidade. Eu sou dedicado. Eu procuro me qualificar. Eu tenho uma equipe que acompanha isso, né? É isso que tem que me preocupar. Então, massa. E a relação com o bombeiro? Você tem uma boa relação dentro do bombeiro? Excelente. Ontem eu estive lá no Comando Geral e aí eu estava conversando com o argentino, que é até uma liderança lá de São Sebastião. Eu estava acompanhando o irmão dele lá, que é bombeiro também, o Lázaro. Uma coincidência. Uhum. Aí a bombeirada passando toda hora, cumprimentando, falando. E aí, Valinho, e aí, como é que tava aí mesmo? Pô, bacana, olha, você é um cara bacana, tô contigo. E aí ele falou, poxa, você tem que explorar mais isso aqui, porque você é muito conhecido. A corporação é onde a gente passou por quase tudo aí na vida, né, o Aderivaldo? Eu passei no concurso do bombeiro com 18 anos ainda, né? Então, cara, realmente, a gente criou uma história lá dentro. O coronel ontem falou isso pra mim. Falou, Valinho, você tem uma vantagem aqui que não há rejeição em relação ao seu nome. Não há... Ninguém fala mal. Você não tem... Aqui dentro do bombeiro, você nunca teve nenhum problema. Fora, a gente só vê coisa boa que você está fazendo. Então, eu vejo que sim. Eu vejo a corporação... temos lá outros bons nomes também, né? Em várias frentes. Serginho Damasceno, tem uma boa relação com ele? Excelente, Serginho parceiro, da minha turma de cabo, sargento. Saiu tenente agora. Saiu tenente agora. Quando é que vai ser o tenente Alan Valinho? O Aderivaldo, o meu curso está previsto para agora, né? Fazer o curso em julho, final de junho, início de julho, início de agosto, formatura, que aí é um pouquinho antes de começar a campanha. Essa é a próxima pergunta. Escolhas, e aí? É isso que eu ia falar. E como você vai conciliar? Eu tive que escolher. Na eleição passada eu tive que escolher. Em 2018, eu tive que escolher entre ser oficial e ser candidato. E se tiver que fazer essa escolha? Aderivaldo, ele é muito difícil. Mas eu vou te dizer aqui uma coisa. A promoção é 22 de agosto. Né? O curso, obrigatoriamente, ele tem que terminar até o dia 15. O dia 15 é o último dia de registro das candidaturas. E aí eu faço o repetido registro e sou afastado. Existe uma intenção de que esse curso termine até o dia 10 de agosto. Né? Legal. Aí, ou seja, então vai dar para conciliar. Eu passo pela convenção, ótimo, não sou registrado, e sou registrado apenas no último dia de curso, já formado, sou agregado e vou para a disputa eleitoral. Então. Agora, se eu tiver que fazer uma escolha, é muito difícil, porque eu tenho muita gente envolvida já. Eu já tenho muita coisa que muita gente já
Então eu não posso simplesmente, vou fazer um curso de carreira e tchau para vocês. Eu não posso fazer isso. Por outro lado, eu não posso abandonar minha carreira de vez e ficar para trás. Aí você sabe como é que é a preterição. Eu sou o primeiro da minha turma, né, do meu quadro. Então eu seria preterido por alguns. Mas eu acredito que tu ainda tem muita fé que não vai precisar. Vai dar certo. A pergunta é só para provocar, estimular e para ver essa sua reação aí, que você ficou pensativo. Vai doer no coração. Doeu. Doeu, Alan. E partida, Alan? Militar não filia. Você já tem algum partido em vista? Tem algum grupo assim? Ou vai esperar até o último momento, como a maioria? Eu, em princípio, vou esperar. Tá. Mas eu tenho uma proximidade com um partido, né? Que é o PMN. Sim. O Lucas lá é um amigo, né? E está lá coordenando essa equipe. Então, o direcionamento mais claro é esse. Perfeito. Eu sigo também as orientações, a liderança e o comando do governador. Também. Né? Então, é um outro momento que precisa também ser construído. Por isso que eu disse que, até por conta da nossa situação de militar, a gente não pode, não é que a gente não quer, a gente não pode definir isso agora. Mas eu vejo que se o governador ele der as suas bênçãos aí, der tudo certo, o caminho nosso vai ser com o PMN. Acredito que é um partido que está montando uma nominata extremamente competitiva, boa, e onde a gente olha para ela lá e, peraí, ali eu tô na disputa, digamos. Perfeito. Né? Você não sabe, abriu a urna, você não sabe o que vai estar lá, mas lógico, você olha e consegue ver uma chance de pelo menos estar partindo bem próximo do outro. Você tem ali o Jabá, você tem ali o Pablo, do delegado Pablo, você tem ali o terceiro, o Rogerinho do Morro da Cruz, o quarto Tobé, numa escalação ali, continuando isso. Isso, eu acho que a gente... Quinto, Serginho, tá no bolo. Eu acho que a gente tá no bolo, nesse bolo aí. Legal. Né? Desses nomes que você falou, desses nomes aí, eu vejo que a gente tá na disputa. E aparece bem também nas pesquisas em São Sebastião. A gente apareceu. Apareceu, né? Teve uns aí que tem aparecido. Isso é bom. Qual a sensação, assim, de fazer um trabalho de administrador? Porque administrador é difícil. Chamam de prefeito, né? É o prefeito sem mandato. Né? Te chamavam de prefeito? Falar nisso? Chamava de prefeito. Fala, prefeito! Muita gente porque a galera chama. Eu acho bonito isso. Fala, prefeito! Muita gente prefeito. Chama. E aí, de repente, você está fazendo um trabalho, você agrada e desagrada, e depois que termina tudo ali, que você entrega o cargo, você está seguindo um novo caminho, aí quando vê ali que você aparecendo nas pesquisas, as pessoas lembrando do seu nome, isso é legal. Isso aí é exatamente isso, né? Eu faço as coisas, eu não fico pensando muito lá na frente, não. Né? Claro que você precisa ter uma noção do que você quer, quais são os seus objetivos. Uma visão de futuro é interessante. Mas a minha visão de futuro, ela basicamente tá bem, ser feliz e é isso. Então, o que eu preciso fazer hoje? Quando eu falo isso muito para a equipe lá. O que eu preciso fazer agora? Amanhã, o que eu preciso fazer amanhã? O que eu preciso fazer uma semana? Qual é a entrega que eu tenho que fazer no mês de junho? Ótimo. E aí, as consequências disso, os resultados disso vão aparecer naturalmente. Então, isso que você está falando, do carinho que as pessoas têm nas ruas conosco, algum número ou outro de pesquisa que a gente aparece, dentre outras situações, respeito dos chefes, né, dos comandantes, da equipe, né, a família olhar para você e falar, poxa, que honra, né, que você está lá. E isso na ponta, é o resultado disso que a gente construiu aqui para trás. Então, assim, e aí é a mesma coisa agora, nesse período, vamos aproveitar isso, né, esse carinho das pessoas, esse sentimento de que nós trabalhamos dando esperança de que é possível que São Sebastião, principalmente, e Mangueiral, tenham novamente o olhar do governo, porque foi muito difícil de 2011 a 2018 para aquela região. Então, assim, eu escuto muito isso lá, esperança. Pelo menos está trazendo esperança para gente. O governo voltou para a cidade. Quem foram os principais parceiros lá? Teve parceiros? Teve pessoas de parlamentares, lideranças, essas pessoas? Não, parlamentares, olha, os parlamentares eu procurei todos os 24. Legal. Eu queria ter executado emendas de todos os 24, mas executei de 9, né? 9? Então o Roosevelt, o Rafael Prudente, o Martins Machado, o Chico Vigilante, Arlete, Caramba. José Gomes, Daniel Donizete, Pode ver se eu lembro mais algum aqui. Tem que lembrar de todo mundo. Quem mais aqui? O deputado.
Acho que eu falei quase todos. Falou quase todos. Bom, mas assim, eu percebo o seguinte, que a presença dos deputados lá é importante, porque ele ganha ali num atacado, num varejo ali, né? E eu ganho no atacado, digamos. Perfeito. Então, o administrador não quer executar a emenda do deputado porque vê como adversário. E o deputado não quer colocar a emenda na administração regional porque vê como adversário. Mas, na verdade, todo mundo tá no mesmo lugar. Principalmente a população, que é quem tem que ganhar. E eu vou lá, Adrivaldo, Juliana, eu vou lá, faço vídeo. Eu vi. Falo. Eu vejo. Eu também deputado, vejo. vem aqui. Deputado, vem aqui, marca a data. Vem aqui. Deputado, eu vou dar 3 chances pro senhor. Se o senhor não vier, eu vou fazer. Mas eu quero fazer com o senhor. Aí, não, eu vou aí dar uma marca a data. Opa, fazer o vídeo aqui. O deputado tá com a gente, fez a OPA, colocou emenda, a administração executou. Que massa. A liderança tá aqui e tal. Eu sempre fiz isso. O que eu fiz com o do Chico Vigilante, com as calçadas, deu uma repercussão, porque como é que faz um vídeo com um deputado de oposição? Isso que eu queria falar, da lista que você falou, eu falei, caraca, velho, o cara que transita em todas. Não, aí o governador, numa mesa, né? Inclusive lá o Alan lá de São Sebastião fez um vídeo lá com o Chico Vigilante, de uma emenda lá que ele executou, o governador e tal, até citou lá o senhor também, mas, poxa, aí o governador quietinho falou assim, se fosse eu teria feito a mesma coisa. Pô. É o bem da população, né? É o bem Não da tem população que e é companheiro quem tá ajudando. Porque às vezes alguém da base não ajudou, mas o cara foi lá, ajudou e ajudou a população. Exatamente. E licitamos pela própria administração, Aderivaldo. Sim. Fizemos as licitações nossas lá, foram quase 9 licitações e todas aprovadas e elogiadas pelo Controladoria, pela Procuradoria do DF. Né? Todas tomadas de preço. Tomei uma decisão de não fazer carta convite. Então joguei as minhas licitações todas para a ATP, publico em diário oficial e as empresas venham se apresentar aqui. Então foi uma decisão mesmo, né, estratégica para que a gente evitasse qualquer tipo de discussão aí em relação a essa legalidade. Não que a carta convite não possa, porque também é uma modalidade, mas eu prefiro segurança, a ATP. Segurança e transparência. Segurança e transparência, até para sermos servidores, as pessoas não entendem isso. Que um administrador que é servidor público, que trabalha com a coisa pública, ele com a res pública, vai fazer diferente, ou tem que fazer diferente, porque é a sua história. Com certeza. É a sua vida enquanto servidor também, porque às vezes um ato lá pode atrapalhar no futuro a sua carreira, e quem preserva a carreira não vai colocar em risco isso. Com certeza. E isso é fantástico. Vamos lá, então, já estamos avançando aqui no horário, né? Nós temos um tempo pré-estabelecido, a conversa vai fluindo aqui, vai ficando, você vai olhando e fala, cara, tem mais coisas aqui. A conversa tá boa. Tá boa. A ideia é essa aqui, é esse bate-papo entre amigos, onde nós vamos pegando informações aqui, você já falou do Gama, já falou da sua carreira no Bombeiro, já falou da sua atuação enquanto ex-administrador, né? De São Sebastião. Um detalhe que eu não lembrava, agora que você estava falando, eu vim lembrar de ter sido administrador do Gama. Exato. É uma carreira de sucesso? Eu acredito que sim, Aderivaldo. Eu sou cabeça erguida, né? Peito aberto, andando com tranquilidade, com a consciência tranquila, sabendo que eu, todos os dias e todas as noites, eu deitei a cabeça no travesseiro com a consciência de que eu cumpri minha missão. E no outro dia, cedo, vamos embora trabalhar, que eu já tenho outra coisa. E assim, e um nome limpo. Né? Um passado e um presente aí construído de honestidade e de trabalho. Então, assim, sim. Agora, pé no chão, né? Lógico. Pé no chão, sempre tendo que aprender, valorizando o time, porque ninguém faz nada sozinho. Então, se alguma coisa deu certo, eu tenho um time, uma equipe maravilhosa que acompanha e que vai para cima e que faz acontecer. E a eles eu sou muito grato, né? Mas sim, eu acredito que a gente pegar aí a balança, a gente vê. Nem vejo. Perguntei só para saber o que você pensa. E aí, Gil, vai perguntando. A sua última pergunta para ele. Eu acho que com toda essa experiência de administração, de todos esses anos na vida pública, o que você vai levar de bom para Câmara, caso seja eleito, que vai fazer a diferença? Que é um diferencial ter passado tantos anos numa administração, por exemplo. Isso que você falou aí é uma pergunta bem interessante, né? Porque mais difícil eu deixo para a pergunta é assim, muito boa, né? O que acontece? Eu acho que a gente chegando lá na Câmara Legislativa, com essa experiência, conhecendo o rito, porque eu trabalhei na Câmara Legislativa por 3 anos, né? Fui administrador por 5 anos.
mais um ano no Gama, e 1 ano e meio em administração, 6 anos e meio. Eu gosto demais da área de processo de licitação, processo e fundiário. Né? Eu acredito que sim, a gente levaria uma experiência, uma bagagem de execução com conhecimento técnico para aquela casa e fazer com que a atuação política, a vida pública, ela se torne ferramenta de impactar positivamente a vida das pessoas na prática, Derivaldo. Perfeito. Eu escuto muito essa questão, existem políticos, parlamentares, associações, etc., personalidades de forma geral, que elas ficam muito no discurso, é muito na doutrina, é muito na filosofia, é muito no ar. E isso aí é ótimo para quem vive num local que tem tudo, né? O controle dos gastos, a economia que tem que ter, isso tem, claro que tem que ter isso. Mas como eu disse inicialmente aqui na nossa entrevista, no nosso bate-papo, tem alguém que está saindo, chegando em casa com esgoto na sua porta todos os dias. Sim. Sabe, sem asfalto, sem drenagem, água, sem água potável, com a gambiarra descendo por postes de madeira e crianças brincando na rua, e você, policial, bombeiro, a gente sabe o risco que isso pode levar para as crianças com eletrocução e etc. Então, assim, eu vejo o seguinte, estando lá, eu quero que o meu trabalho esteja voltado a impactar as pessoas dessa forma. Então, essa experiência, sim, eu acredito que vá até você pegar um estúdio desse aqui, né, com um podcast, né, uma entrevista dessa, colocar isso aqui, eu não sei fazer isso aqui, né? Isso aqui você sabe fazer bem, Juliana tá aqui, assessoria do time, né? Poxa, tá ali, sabe, se você me colocar para levantar uma parede dessa aqui, eu tenho medo dela cair em 15 segundos depois que ela tiver mas a administração pública, serviço público, processo, até o processo legislativo, eu conheço o orçamento, o rito. Você pegar esse celular aqui, você paga o imposto quando compra, até ele virar a reforma de uma quadra. Eu sei o caminho completo disso. Que legal. Eu sei o caminho completo do imposto que você paga quando compra uma coisinha na loja, até ele virar a instalação da rede de esgoto, de água. Então isso, pra gente, pode ser positivo lá em 2023. Excelente, meu amigo. Alan, obrigado por ter vindo, por atender o nosso convite. E uma coincidência aqui que ontem, quando nós decidimos aí o seu nome, eu fui comentar com a Gil quando eu falei, já tinha te contado isso, e falo pro pessoal. Vou contar como foi. Ele falou assim, Gil, me ajuda a escolher uma pessoa que eu quero levar, não deu certo quem eu queria. Aí eu demorei um pouco a responder, né? Eu fui responder à tarde, falei, pai, e o Alan Valim? Aí ele me manda foto do caderninho. Alan Valim, já convidei. Esse já foi, nós estamos construindo. E nós fomos nessa construção dia a dia, nós já escolhemos. E são 8 nomes. São 8 nomes que já estão fechados e que são os 8 que nós vamos construir. E aí nessa lista... Pode falar a lista? Não, né? Não. Deixa pra surpresa do povo aí. E nós vamos fechar. Então nós vamos trazer personalidades aqui que são amigos. Eu tive que escolher... É igual uma festa, sabe, Alan? Eu tive que escolher 8 nomes para fechar o nosso primeiro mês. 8 nomes de pessoas que eu admiro. E você já viu um ou outro aqui. Então, assim, são pessoas que, independente de partido, de ideologia, são pessoas que representam política inteligente. Fazer a política de forma inteligente e algo que traga um resultado para a sociedade, que é o que mais base. Importa. E você representa isso. Cada um que veio aqui nesse processo até agora faz política inteligente no sentido de trazer resultados para a comunidade, no sentido de honestidade, no sentido de trazer resultados e fazer com cuidado com a coisa pública. É res pública, cara. Eu tô vendo seu olho aí e me emociono mesmo, porque é sério. Orgulho disso. Escutar isso de você, né? Você é um cara respeitadíssimo no meio, né? Dos blogs, da imprensa aí, paralela, digamos, entre as nossas categorias, né? E aí você fala que fez uma escolha extremamente restrita e eu estou nessa lista, né? Na sua e da Juliana, que também lembrou. Então, assim, isso me deixa muito honrado. Perfeito. E pode ter certeza, meu irmão, que daqui para frente a intenção é deixá-los
muito mais felizes ainda dessa escolha de estarmos aqui, né, com vocês nesse programa de política e inteligência. Eu adoro, inclusive, o nome. Acho que já tem tempo que você usa esse slogan. Usavam muito policiamento inteligente, gestão inteligente, agora a política inteligente, que é isso aí. Então, assim, é ótimo porque é isso mesmo. Você pegar, sabe, as coisas precisam ter estudo, ter qualificação, ter significado. Você precisa fazer, pegar coisas e transformar em coisas, você precisa conhecer, né? Não é só querer. Você não quer só querer ocupar o espaço, e sim ter condições de transformar. Prazer estar aqui com vocês. Agradeço. Mano. Até a próxima, se Deus quiser. Teremos, hein, Gil? Se inscreva no nosso canal, ative o sininho, compartilha e é isso. Política inteligente. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Toda terça e quinta, 19 horas aí, estamos juntos. Valeu!